E aí, meus companheiros da Elite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui para mais um encontro, para mais uma vez falar um pouquinho sobre questões da língua portuguesa, da literatura, questões da escrita, da redação, mais especificamente hoje, a nossa sequência sobre os caminhos da interpretação. Nas conversas anteriores, nós tratamos da interpretação de uma letra de música, como é que a gente pode proceder, e eu ofereci para vocês como estratégia a análise das classes gramaticais. Por meio das classes gramaticais, nós podemos construir relações de sentido que ajudam a aprofundar o entendimento que se pode ter do texto. Hoje a gente vai falar um pouquinho de textos dissertativos. Como é que a gente lida com textos dissertativos? Quando estamos diante de um texto dissertativo, que caminhos seriam possíveis para se chegar a um entendimento mais denso, mais profundo? Bom, para discutir essa questão, primeiro é preciso lembrar que um texto dissertativo, em diversos aspectos, apresenta características muito diferentes de um texto poético, como é o caso do texto musical. O texto musical tem elementos poéticos que não serão naturalmente encontrados num texto de natureza mais técnica. Um texto poético tem caráter extremamente subjetivo. As figuras de linguagem, que também são um caminho, e podemos tratar disso em um momento oportuno, mas as figuras de linguagem, as metáforas, gradações, antíteses, hipérboles, são muito recorrentes, e a estrutura dele é livre. Não há uma estrutura ortodoxa. Então, até do ponto de vista da forma, apresenta características que são peculiares. Isso não se verifica num texto de natureza dissertativa. Um texto dissertativo tem uma estrutura mais rígida, ele tem uma forma de organização que, sem dúvida nenhuma, é mais ortodoxa. A linguagem não permite tanto os floreios que a conotação oferece como possibilidade para uma música, para um poema. Eu preciso de uma linguagem que seja denotativa e precisa de clareza. Não é um texto que possa produzir duplos sentidos. A linguagem referencial exige que se produza um único sentido, que esse texto leve a um entendimento comum, que todos os leitores compreendam fundamentalmente a mesma coisa do mesmo modo. Então, como é que a gente poderia investigar, a título de melhorar a nossa compreensão, um texto que tem essa natureza? De que maneira se poderiam levantar pistas para avaliar um texto dissertativo? Eu coloquei, e vocês estão vendo aí na tela, algumas questões que eu acho provocadoras e que podem ser caminhos para que a gente chegue a respostas mais conclusivas. Um deles: qual é o objeto de interesse desse texto? Do que ele está falando? Isso é muito importante, se levantar o assunto. Qual é a base da discussão daquele texto? Que questão é abordada ali do princípio ao fim? Tá? Pergunta a ser feita em primeiro lugar. Que tipo de relação se estabelece entre o enunciador do texto e o objeto que ele aborda? Como é que ele trata essa questão? É de maneira pessoal, de maneira subjetiva, de maneira técnica, de maneira científica? Que tipo de relação se estabelece entre aquele que é o enunciador e o objeto sobre o qual se fala? Um terceiro aspecto que se pode ressaltar aí, que é importante: quais são as características da linguagem que se utiliza nesse texto? É uma linguagem metafórica? É uma linguagem que permite diversas interpretações? Ou é uma linguagem mais pontual,
que usa termos mais precisos, um vocabulário mais objetivo. Isso também é fundamental. Um quarto passo que eu apontaria aí como uma estratégia. Como é que está organizado o discurso? Como é que é a estrutura desse texto? É uma estrutura livre, em que há, por exemplo, repetições, em que há variações, ou é uma estrutura mais bem comportada, mais ortodoxa, em que as frases são ligadas por elementos coesivos, que devem estabelecer entre si relações de clareza e coerência? E, finalmente, eu ainda perguntaria: existem recursos auxiliares incorporados a esse texto, tais como exemplos da realidade, dados estatísticos, elementos históricos, relações de causa e consequência, definições? Porque isso tudo são pistas para a gente entender que tipo de texto é aquele e o que ele quer dizer, até onde ele chega, né, na sua pretensão de produzir sentido. Eu coloquei aí para vocês como objeto de análise breve um parágrafo. Aparece aí na tela, a gente vai ler juntos e depois vamos pensar um pouco nesses elementos que eu apresentei a vocês a partir desse fragmento. De dentro para fora das telas. Confúcio afirmou que a cultura está acima de diferença social. Mas, ao menos no que se refere à democratização do acesso ao cinema em nosso país, a máxima do pensador não é observada. Vivemos numa sociedade de contradições e exclusão, na qual o direito à arte, garantido inclusive pela Carta Magna, não é respeitado, deixando os cidadãos à margem não somente do prazer e das emoções que advêm das representações da telona, como também de importantes e necessárias reflexões acerca da realidade em que vivemos e que às vezes exige reparos. Ok, pensemos que esse é o texto que está diante de nós e nós gostaríamos de entendê-lo melhor, nós gostaríamos de pensar melhor nos diversos aspectos que fazem parte dessa enunciação. Eu vou seguir aquilo que eu propus, porque é aquilo que eu adoto como estratégia de leitura. Notem, objeto de interesse. Como é que eu vou investigar esse objeto de interesse? Reparem que no fragmento que nós lemos, existem 3 palavras de um mesmo campo semântico. Isso é muito legal, porque essas palavras apresentam uma certa relação aí de semelhança, uma relação quase que de sinônimo, né? E, claro, nós falamos outro dia de classes de palavras, podemos apelar para isso. Nós temos 3 substantivos aí que chamam a atenção, porque é um texto curto e aparecem 3 vocábulos que apontam para esse mesmo universo de sentido: cultura, cinema e arte. Essas 3 palavras estão lá no parágrafo. Ou seja, é muito provável que para um parágrafo pequeno, em que essas 3 palavras do campo semântico aparecem muitas para um texto pequeno, é muito possível que o assunto do texto, se ele é um texto bom, bem escrito, gira em torno desse universo. O texto vai falar disso. As questões temáticas estão relacionadas a isso. É óbvio. Notem que tem uma passagem no parágrafo, se quiserem, vocês podem voltar à tela do texto, mas tem uma passagem que diz assim: democratização do acesso ao cinema em nosso país. Esse é o tema do parágrafo. É o assunto sobre o qual o parágrafo vai falar. O assunto sobre o qual um texto dissertativo trata tende a aparecer logo no início, porque
nós precisamos deixar claro para o leitor qual é a questão que vai ser discutida ao longo de um texto que pode ter 8, 10, 15, 20 linhas. Então esse é o tema do parágrafo. Já sabemos qual é o objeto de interesse. Esse é o tema, o assunto a ser discutido. E notem que todas as informações convergem exatamente para essa questão. Cinema, telona, cultura, arte. E o título do texto, inclusive, faz menção, usa a palavra telas, que tem toda a relação com o cinema. Vocês observaram que o título, aliás, tende a ser muito importante, nos ajuda nessa tarefa. Então, ficam as dicas. Observem palavras de um mesmo campo semântico. Observem a afirmação inicial do texto, porque muito provavelmente ela remete ao tema, à questão a ser tratada, e notem os pontos de convergência, de confluência, onde é que essas palavras se ligam por pertencerem a esse mesmo campo de sentido. Ok? Essa é uma dica para a gente chegar ao tal do objeto de interesse, o assunto tratado. Bom, eu disse a vocês, procurem observar também a relação que se estabelece entre o enunciador, aquele que escreveu o texto, e o objeto, o assunto sobre o qual ele está falando. O autor do texto se coloca em relação ao assunto de maneira extremamente objetiva. Vejam que não há opiniões pessoais, não há expressões em primeira pessoa, há um distanciamento de um eu, enunciador, que se coloca distante do objeto de que ele vai tratar, porque ele é um analista desse objeto, ele vai analisar essa questão. A discussão passa por uma análise racional. E evitando a primeira pessoa, ele vai conferir a essa análise um tom de impessoalidade. Vejam, ele diz: a cultura está. A cultura está. No que se refere à democratização do acesso ao cinema, deixando os cidadãos à margem. Pessoal, reparem que o enunciador não se inclui no objeto da análise. Ele fala de alguma coisa. Ele fala da cultura, ele fala da democratização do acesso, ele fala dos cidadãos. Ele se coloca na posição de um analista, na posição de quem está analisando, discutindo essas questões. Isto é a impessoalidade. Eu aqui, como analista, o assunto lá sendo observado por mim, sendo discutido por mim. E a linguagem? Disse-lhes que a linguagem também é um elemento importante. Como é que é essa linguagem? É uma linguagem cheia de metáforas? Não. É uma linguagem melódica que procura valorizar a sonoridade do texto? Não. É uma linguagem objetiva, é uma linguagem pontual, que não é e nem precisa ser rebuscada, nem precisa e nem deve ser preciosista, com excessos de erudição, mas é uma linguagem que respeita as características do discurso referencial. O que é o discurso referencial? O discurso que faz referência a alguma coisa. É o discurso que o autor, analista, vai utilizar para fazer referência ao objeto que ele analisa. É essa característica de linguagem que nós temos aí. Observem algumas passagens. A máxima do pensador não é observada. Ele está analisando. Ele está avaliando importantes e necessárias reflexões acerca da realidade em que vivemos. Sociedade de contradições e exclusão,
na qual o direito à arte, garantido inclusive pela Carta Magna, a Constituição, não é respeitado. Ele se posiciona a respeito das questões que analisa. E essas posições, obviamente, na sequência do texto, que nós não temos aqui, mas serão posições que ele vai justificar, que ele vai desenvolver ao longo de uma argumentação. Percebam que o leitor não fica hesitante diante dessas afirmações, porque elas são pontuais, elas são categóricas, elas são exatas. E aí está a objetividade, aí está a clareza, aí está a qualidade dessa linguagem que tem caráter dissertativo. Ela não deve levar a múltiplas interpretações. Ela vai produzir um sentido. Estrutura. Como é que esse texto está organizado? De uma maneira absolutamente rígida, absolutamente disciplinada, ortodoxa. Observem que nós temos uma linha de raciocínio que obedece a uma ordem para que o leitor vá entendendo as informações que estão dispostas ali. No início do parágrafo, apresenta-se um tema, o acesso ao cinema, a partir do qual, vejam como isso é importante, eu devo apresentar ao meu espectador, ao meu leitor, o assunto do texto e qual é o posicionamento que eu, enunciador, avaliador, analista, tenho diante desse tema, que é o que nós chamamos de tese. E qual é a tese desse enunciador? Ele está dizendo que nós vivemos numa sociedade marcada pela exclusão e pelo desrespeito relativamente à arte, ao direito de acesso à arte. Ele está fazendo essa afirmação. Ele está assumindo uma postura a ser discutida, uma postura a ser demonstrada ao longo do texto. É o que ele pensa a respeito do tema. Há democratização com relação ao acesso ao cinema no nosso país? Ele diz não, porque a nossa sociedade é uma sociedade marcada pela exclusão e que entende que a arte não é um direito básico, não é um direito fundamental. Ele discorda disso. E ele vai demonstrar isso na sequência do texto. Notem também que há algumas justificativas que ele apresenta em relação a esse posicionamento. Ele diz, não deveria ser assim, porque o cinema é um elemento que provoca nas pessoas bem-estar, um prazer, o chamado prazer estético, numa linguagem mais técnica, e ele também permite que nós façamos reflexões críticas sobre a realidade em que vivemos, que nós nos reconheçamos como cidadãos dentro dela. O que pode, inclusive, estimular as pessoas a reivindicar direitos. Isso pode levar a protestos contra situações que não sejam consideradas justas. Finalmente, existem recursos auxiliares nesse texto? Observem que quando eu quero validar uma opinião diante de um auditório, diante de uma plateia, eu preciso estar bem munido. Eu preciso convencer as pessoas de que o ponto de vista que eu defendo tem validade. Por A mais B e mais C. Ou seja, convencer requer consistência. O que é a consistência? Eu diria para vocês que é uma mistura de quantidade e qualidade linguística. É quanto eu digo e com que qualidade eu consigo dizer as coisas que falo. Porque quanto mais e melhor eu disser, mais eu vou convencer o meu espectador de que eu tenho razão em me posicionar daquela maneira.
Existem diversos recursos que me ajudam a dar consistência ao meu ponto de vista. O exemplo. Eu posso apresentar um ponto de vista e exemplificar. Eu posso apresentar um ponto de vista e mostrar um dado estatístico. Vejam como é que isso reforça a minha afirmação. Eu estou buscando apoio. A consistência também se alcança com o apoio que a gente vai buscar em informações que respaldem o meu pensamento. E nesse caso, o texto apresentado busca um desses recursos, que é a fala desse pensador, o Confúcio. E ele diz: a cultura está acima de diferença social. Vocês viram que eu parti dessa máxima? Ela não está lá à toa. Ela está lá porque, aproveitando-se desta ideia, eu fiz uma relação entre ela e a questão a ser discutida, o acesso ao cinema, e a partir disso eu construí a base de pensamento do meu texto. Notaram? E o que eu queria que vocês observassem é que a gente fez justamente aquele percurso que eu propus no começo. Eu vou até retomar aqui a tela do como proceder. Vejam, eu disse a vocês, caminhos. Qual é o objeto de interesse? Discutimos, verificamos. Que tipo de relação se estabelece entre o enunciador e o objeto? Eu demonstrei isso para vocês no texto. Quais as características da linguagem que foi utilizada? É uma linguagem mais subjetiva, pessoal ou impessoal? Como está organizada a estrutura desse texto? De uma forma lógica? Sim. Qual é o assunto? O meu posicionamento sobre o assunto e que argumentos eu escolheria para demonstrar o meu posicionamento? É uma estrutura lógica, muito ortodoxa, racional, tá certo? Há recursos auxiliares incorporados ao texto? Sim. Eu acabei de demonstrar para vocês uma citação. O discurso alheio, uma citação de uma autoridade, de alguém que falou sobre uma questão semelhante, com a qual eu estabeleci uma relação. Tá certo? Então, gente, observem que, diante de tudo isso, eu consigo levantar elementos que são próprios de um texto dissertativo. Essas perguntas podem ser caminhos que provocam respostas as quais vão produzir um entendimento melhor de todo o processo de composição desse parágrafo, por exemplo. Eu gostaria de repetir para vocês que, diante das dificuldades que cercam essa questão da interpretação, mais uma vez, isso que eu apresentei são alternativas, são caminhos. Existem outras maneiras de se interpretarem textos dissertativos? Existem. Eu considero que essas são cruciais. Podem existir outros aspectos, existem outros aspectos. Mas, se vocês me perguntassem qual é o ponto de partida, eu diria o ponto de partida é investigar esses aspectos. Então, observem. Numa primeira conversa, nós falamos das classes gramaticais. Agora, eu apresentei para vocês perguntas que podem ser provocadoras de respostas que levem à compreensão. Já são dois caminhos diferentes. Quando vocês estiverem diante dos textos, vocês vão começar a saber qual a estratégia que aqui vai me ajudar mais. Então, se for um texto artístico, possivelmente as classes de palavras, entre as que a gente viu até agora. Se for um texto de natureza mais técnica, objetiva, dissertativa ou opinativa, essas. Vocês estão entendendo como é que podem surgir essas possibilidades? É isso, tá? Ainda não acabou, porque na próxima conversa nós vamos tratar de um outro tipo de texto com algumas outras propostas de avaliação. Eu quero que vocês vão formando um repertório de estratégias, para que no momento necessário
saibam quais são as alternativas entre as que vocês têm na manga, aquela que pode ser mais útil, mais precisa e responder melhor às necessidades de leitura que vocês terão, tá bom? Mais uma vez, eu deixo aí uma telinha com a bibliografia, a gente se apoia nas mãos e nos ombros de quem sabe mais. O William Roberto Cereja, a Norma de Cine, o Fiorin, o Platão, o André Valente, gente que eu tenho lido bastante, de quem eu gosto bastante, e que sempre apresentam alternativas de leitura, de interpretação, de compreensão, muito interessantes, muito claras, muito produtivas, absolutamente recomendados, tá bom? Recomendada também é a presença de vocês aqui na Elite da Língua. Não deixem esse canal, acompanhem a gente, se inscrevam no canal, ativem os sininhos, recebam as notificações, acompanhem tudo que a gente está produzindo. Devagar vocês também vão formar um repertório que vai ser super útil para as atividades em língua portuguesa, leitura, compreensão, a fruição do texto, que é uma coisa muito legal, tá? E vai ser importante o retorno, os comentários que vocês fazem aí, ok? Um beijo, pessoal. A gente se vê em breve com mais uma série da leitura, da interpretação. Os caminhos da leitura e da interpretação. Até mais.